Questão 10. Um quarto, no formato retangular, possui 2 metros de largura e 4 metros de comprimento. Um eletricista precisa instalar uma lâmpada no ponto central do teto desse quarto, conforme a figura. Então temos aqui a figura representada, né? E aí ele pergunta, considerando o enunciado, a que distância aproximada estará a lâmpada de casa de um dos cantos do quarto, de cada um dos cantos do quarto, no caso, né? Muito bem, para resolver essa questão, você vai ter que pensar o seguinte, né? Ele informa para você no início que o quarto ele tem formato retangular. Isso nos garante que esse lado aqui de cima vai ser 4 e esse outro lado aqui do lado vai ser 2, né? Eles são paralelos entre si, 2 a 2, ok? Além dessa informação, ele já diz para você quanto é que mede comprimento e largura, correto? Então, naturalmente, né, ele informa que tem 4 metros de comprimento e 2 metros de largura. E esse pontinho aqui do desenho é onde está, né, onde deverá ficar a lâmpada, né, que é o ponto central do teto do quarto. Muito bem, para a gente descobrir, certo? A que distância a lâmpada vai estar dos cantos, né, de cada um dos cantos do quarto. Os cantos do quarto nada mais são do que os vértices do retângulo, né? Ó. São esses vértices aqui. Isso aqui é o canto do quarto, né, que ele chama de canto do quarto. Correto? Então você quer saber basicamente a distância desse ponto até esse, ou desse a esse, esse a esse, ou esse a esse. Visto que todos esses segmentos de reta aqui, ó, são todos de mesma medida, ok? Bom, qual é a estratégia que a gente vai adotar aqui? A gente vai utilizar um teorema muito famoso que é o Teorema de Pitágoras, certo? Por se tratar de um retângulo, a gente sabe que ele tem um ângulo reto aqui, né? Um ângulo de 90 graus nesse ponto. Além disso, nós sabemos também que isso daqui é um triângulo retângulo, portanto, né? Bom, aplicando Pitágoras, vamos descobrir primeiro essa diagonal, que é essa distância total aqui. Como ele só quer a metade dessa distância, ou seja, ele só quer essa partezinha aqui, ó, que eu estou listando de azul, basta dividir a diagonal por 2. Então vamos lá, ó. Vou chamar isso aqui de D, de diagonal, tá? Diagonal ao quadrado é igual, porque a diagonal é a hipotenusa do triângulo, tá? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, ó, 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, correto? Que são os catetos do triângulo retângulo. D ao quadrado é igual. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. D ao quadrado vai ser igual. 16 mais 4, 20. D, portanto, será igual a raiz de 20. Correto? Por quê? Para eliminar esse expoente, você tem que transformar na raiz do número que está do outro lado, porque eu quero saber o valor de D. E a gente ainda pode simplificar essa raiz. Como é que a gente simplifica a raiz? Você vai substituir esse 20 por um produto, né, uma multiplicação entre dois números que dê 20, sendo que um desses números tem raiz exata e o outro não. Que valor seria esse? O 4 e o 5, né? Porque 4 vezes 5 dá 20. 4 tem raiz exata e o 5 não tem. Feito isso, o valor de D vai ser... Como é que eu extraio a raiz de um produto de dois números, né? Primeiro você faz a raiz desse, ou seja, a raiz de 4, depois faz a raiz de 5, tudo bem? Então vamos lá, ó. Raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, então eu vou escrever fora da raiz. Se tem raiz exata, fica fora da raiz. É diferente de 5, olha só. Quanto é que é a raiz quadrada de 5? Não é exata, né? Então a gente vai permanecer com esse 5 dentro da raiz. Tudo bem? Então eu sei que a diagonal mede 2 raiz de 5 centímetros. Então essa distância toda aqui, ó, tá? Essa distância aqui, que eu estou chamando de D, ela mede 2 raiz de 5. Só que eu não quero D, né?
eu quero a distância x, ó, que é esse ladinho aqui, ó. Vou deixar até de vermelho. Vou chamar isso aqui de x. A distância x é a metade de d, certo? Então eu posso dizer que x é igual a d dividido por 2, correto? Por quê? Porque x vai ser a distância da lâmpada até o canto, né, do quarto. Então, ó, x vai ser igual. Só que d é 2 raiz de 5, né? Então, ó, 2 raiz de 5 dividido por 2. Posso cancelar 2 com 2? Posso cancelar, né? Porque 2 dividido por 2 vai dar 1, certo? Então, eu sei que x é igual a raiz de 5. Muito bem. Como é que eu faço para encontrar qual é a raiz aproximada de 5, certo? Para você encontrar esse valor, tem uma técnica, né, que vai lhe dar uma aproximação muito precisa, mas eu vou estabelecer uma outra coisa aqui com vocês. Perceba o seguinte, o número, né, a raiz de 5, isso aqui é uma técnica que você pode utilizar bastante, tá? A raiz de 5, ela está entre duas raízes exatas, correto? Qual é a raiz exata que vem antes da raiz de 5? Raiz de 4, né? Que dá 2, naturalmente. Ok? E a outra raiz é a raiz de 9, né? Que a raiz de 9 dá 3. Essas aqui são raízes chamadas raízes exatas, porque tem como você calcular e dar um número natural. Correto? Muito bem. A raiz de 5, naturalmente, né, o valor da raiz de 5, por estar entre 2 e 3, ela vai ser um número entre 2 e 3, ou seja, vai ser 2, alguma coisa. E a única alternativa que fornece isso é a letra D, que diz que é 2,2, é a aproximação melhor que você tem. Tranquilo? Então essa é a técnica que eu sugiro a vocês, né, utilizarem. Nem sempre ela vai ser útil, né? Mas para esse tipo de problema ela é bastante útil, certo? Então eu posso dizer que é aproximadamente igual a 2,2 centímetros. E a resposta final, portanto, é a letra D, como a gente havia estabelecido.